Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, uma aula super especial sobre trigonometria. Então, nós vamos estudar hoje a trigonometria no triângulo retângulo. São relações, são razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, cobradas por algumas bancas em determinados concursos. Então, para você que vai fazer aí o concurso, que tem lá no edital, na sua ementa, a palavra trigonometria, esta aula é para você. Beleza, galera? Vem comigo para nós darmos o pontapé inicial aí no estudo da trigonometria, galera. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo, dando ênfase a 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente, que são as razões trigonométricas básicas. Depois tem aquelas que derivam do seno, do cosseno e da tangente, que é a secante, a cossecante e o cotangente. Não é o alvo do nosso estudo nessa aula. Nós vamos falar hoje sobre as relações básicas, que é o seno, cosseno e tangente, que são as mais cobradas aí nos concursos públicos, beleza? Além dessas razões trigonométricas, nós vamos aí resolver alguns probleminhas envolvendo conhecimento nesta área. Beleza? Então vamos lá. Iniciando primeiramente falando do triângulo retângulo. Galera, o nosso estudo é trigonometria, tá? Essa palavra estuda as relações que existem entre as medidas dos lados e do ângulo de um triângulo retângulo, ok? As razões trigonométricas são razões entre lado e ângulo de um triângulo retângulo, beleza? Bom, mas e o triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? Bom, o triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Então, num triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, quando um desses 3 ângulos é igual a 90 graus, o triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. Então, simbolicamente, representando o triângulo, seria isso daqui. Então, é uma figura que contém 3 lados. Esses lados possuem 3 ângulos, correto? E eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, nós representamos ele através desse símbolo. Não é usual escrevermos 90 graus, nós representamos através de um símbolo, beleza? Então, num triângulo retângulo, cada um desses lados tem um nome especial. Então, nós chamamos de catetos os lados que formam o ângulo reto. Então, eu tenho 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. Porque um ângulo, para ser formado, ele precisa de 2 semirretas, ok? 2 lados que unidos, que se interceptam, formam um ângulo. Então, o ângulo de 90 graus é formado por esse e por esse lado aqui, que são chamados de cateto e cateto, beleza? O terceiro lado, que inclusive é o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? É o lado que é oposto ao ângulo reto. O oposto quer dizer que está na frente, ó. Olha aqui, ó. A referência é sempre essa. Professor, sempre a hipotenusa vai estar na frente do ângulo reto? Isso mesmo, galera. Se você tiver com dúvida com relação a qual dos lados é a hipotenusa, basta você identificar o ângulo de 90 graus, o lado que está na frente dele será sempre a hipotenusa. Beleza? Então, está aqui. Agora, nós já conhecemos o triângulo retângulo. Eu sei que ele tem 2 lados que são chamados de cateto e um lado que é chamado de hipotenusa. Beleza. Bom, com relação ao triângulo retângulo, nós precisamos saber outras questões. Nós já vimos que
eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. Esses catetos, eles recebem nomes especiais quando comparados com um determinado ângulo. Então, veja bem, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. E vou chamar este ângulo aqui de ângulo beta. Beleza? Então, eu tenho um ângulo alfa, um ângulo beta e eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. O que eu preciso saber de um triângulo retângulo? Eu preciso saber que se a soma dos ângulos internos é igual a 90 graus, então o valor de alfa mais o valor de beta é igual a 90 graus. Por que 90, professor? Porque a soma tem que dar 180. E eu já tenho 90. Então, para 180, faltam 90. Beleza? Bom, os catetos, como eu havia frisado, eles recebem um nome especial dependendo do ângulo que eles estão ajudando a formar. Por exemplo, vamos pegar o ângulo beta. Eu tenho aqui um cateto. Este cateto, ele pode ser classificado como oposto ou como adjacente, ok? Este cateto pode ser chamado de oposto ou adjacente. Quando que um cateto é chamado de adjacente? Quando ele ajuda na formação do ângulo. Quando que um cateto é chamado de oposto? Quando ele não ajuda na formação do ângulo. Dessa forma, galera, nós só temos 2 situações. Ou o cateto é oposto ou o cateto é adjacente. Ou ele ajuda na formação, portanto adjacente, ou ele não ajuda na formação, portanto oposto. Professor, como assim ajudar na formação? Por exemplo, esse ângulo beta, para ser formado, depende de 2 lados do triângulo. Depende desse lado aqui e depende desse outro lado, que é a hipotenusa, correto? Depende de 2 lados. Eu dependo desse lado e desse outro lado. Tranquilo? Então, quem forma o ângulo beta? Um lado é a hipotenusa, o outro lado é esse cateto aqui de baixo. Então, eu digo que este cateto aqui de baixo, ele é adjacente ao cateto beta. Ok? Ele é adjacente. Eu vou dar um nome para esse cateto. Eu vou chamar a hipotenusa de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, o meu A é a hipotenusa. Isso aqui não muda. Esse não muda, beleza? O A é a hipotenusa. Então, eu digo que B, ele vai ser um cateto adjacente de beta, ok? Ele é um cateto adjacente em relação a beta. E C em relação a beta é o que, professor? O C vai ser um cateto oposto em relação a beta. Veja bem, então um ângulo vai ter um cateto que é adjacente e vai ter outro que é oposto. Quem é o adjacente de beta? É o lado que eu chamei de lado B. Quem é o oposto de beta? É o lado que eu chamei de C. Por quê? O ângulo C não ajuda na formação do ângulo beta. Quem ajuda é só o lado B. Entendem isso? Beleza. Agora vamos analisar o alfa. Tenho 2 catetos. Um ajuda na formação do alfa, o outro não ajuda. Então, eu digo que o cateto C, ele é adjacente de alfa. E o cateto B, ele é oposto de alfa. Entendem isso, galera? Esse lado B, que eu chamei de cateto B, ele é oposto ao ângulo alfa. Por quê? Porque ele não ajuda na formação de alfa. Já o C ajuda na formação. O alfa, para ser formado, precisa desse lado e precisa da hipotenusa.
Então, o C contribui na formação do ângulo alfa. Portanto, ele é adjacente de alfa. Entendem isso? Beleza? Então, é importante a gente entender que o cateto no triângulo retângulo, ele pode ser classificado como adjacente ou como oposto. Depende. Se ele contribui na formação do ângulo, ele é adjacente. Se ele não contribui na formação do ângulo, ele é classificado como oposto. Detalhe, o cateto oposto sempre está na frente do ângulo. Observem, quem está na frente de alfa, ó, é o B. Quem está na frente de beta é o C. Por isso que C é oposto para beta e B é oposto para alfa. Tranquilo? Agora que a gente já sabe o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, o que é a hipotenusa, nós podemos falar das razões trigonométricas. Porque uma razão trigonométrica nada mais é do que uma relação que existe entre a medida do lado e a medida do ângulo, ok? Basicamente, nós temos três razões trigonométricas. Três razões trigonométricas. Eu tenho a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Vamos falar de cada uma delas. Qual é a primeira? Vamos falar inicialmente da razão seno. O que é a razão seno? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, observem aqui, um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um ângulo alfa, beleza? Eu dei destaque para dois lados desse triângulo. Esse que eu coloquei o tom azul e a hipotenusa que eu destaquei em vermelho, tranquilo? Eu não dei destaque nenhum para esse lado de baixo, porque a operação seno, a razão seno, não faz referência ao cateto que ajuda na formação. Ele faz sempre referência ao cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto de alfa? O cateto oposto de alfa é o cateto que está em azul. Quem é esse vermelho? O vermelho é a hipotenusa. Então, esse que está em destaque, vermelho é a hipotenusa. E aqui embaixo, eu vou colocar a relação seno. O que é seno de um ângulo? Definição, galera. Seno de um ângulo é a razão, portanto, é uma divisão, porque por isso que a gente fala razão. Razão é o resultado de uma divisão. E para dividir, eu preciso conhecer dois valores, o cara que vai em cima e o cara que vai embaixo. Então, seno é uma razão entre quem? Entre a medida do lado oposto ao ângulo pela medida da hipotenusa. Então, é assim que nós representamos. Olha só, ó. Seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu conheço a medida do lado oposto e conheço a medida da hipotenusa, dividindo o lado oposto pela hipotenusa, o valor que eu encontro é chamado de seno do ângulo alfa. Tranquilo? Belezinha? De boa. Então, guardem bem essa definição. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos falar da segunda razão trigonométrica. A segunda razão trigonométrica é a razão cosseno. Então, vamos mais uma vez aqui, pegar um triângulo. Observem agora que eu dei destaque para outra região. O destaque está no cateto inferior, aqui na base, destaquei de verde, e a hipotenusa continua vermelho ainda. Beleza? Este lado que está em destaque em relação ao ângulo alfa, como ele ajuda na formação do ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. E esse lado em vermelho, a gente já viu, é a hipotenusa. Então, eu tenho cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Qual é a definição que nós temos de cosseno? Cosseno, assim como seno, também é uma razão. Portanto, o resultado de uma divisão. Divisão de quem por quem, professor? O cosseno é a razão da medida do lado do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então, eu tenho a medida do cateto adjacente ao ângulo
e eu tenho a medida da hipotenusa. Eu divido o cateto adjacente pela hipotenusa, o resultado dessa divisão é chamado de cosseno do ângulo, beleza? Como aqui nós chamamos de ângulo alfa, então o cosseno desse ângulo alfa vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa, beleza? Galera, eu estou sendo o mais sucinto possível, porque essas definições são a base da resolução dos exercícios. Se você souber conseguir memorizar isso aqui, você vai resolver com muita tranquilidade os exercícios aí dos concursos. Beleza? Vamos falar agora da tangente, galera. O que é a tangente? Observe mais uma vez, eu tenho um triângulo retângulo, só que agora o destaque foram para outros lados. Observe que a hipotenusa não recebeu nenhum destaque agora. O destaque está nesse primeiro lado aqui, que eu tinha dado destaque em azul, e no anterior, que eu dei destaque em verde. Portanto, eu tenho um cateto oposto ao ângulo alfa e um cateto adjacente ao ângulo alfa. Tranquilo? Qual é o conceito de tangente? Tangente também é uma razão. Razão entre quem, professor? Entre a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Basta que eu saiba qual é o valor do cateto oposto e qual é o valor do cateto adjacente, efetuo essa divisão, o resultado é chamado de tangente do ângulo, beleza? Então, fica assim, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Portanto, tangente de alfa é o resultado da medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora eu já sei o que a trigonometria estuda, eu já conheço o triângulo retângulo, já sei as principais razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Agora eu tenho que ir para algo mais contundente, para mais prático, porque esse cara alfa, ele representa um ângulo, tá? Ele é uma medida, ele é um ângulo. E eu preciso conhecer algumas medidas de seno, de cosseno e de tangente de alguns ângulos, ok? Essas medidas, galera, nós temos que, como, entre aspas, a obrigação de saber. Você tem a obrigação de saber o seno, o cosseno e a tangente de alguns ângulos. Esses ângulos, eles são chamados de ângulos notáveis. Por que notáveis? Porque são ângulos que aparecem com muita intensidade nos exercícios. Quais são esses ângulos, professor? É o ângulo de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Esses três ângulos, você, prezado concurseiro, tem a obrigação de conhecer o seno, o cosseno e a tangente. Às vezes, determinadas bancas dão esses valores, mas saibam que elas não têm a obrigatoriedade de informar. A obrigatoriedade é sua de conhecer esses ângulos. Pelo menos esses três, ok? Caso seja um ângulo diferente de 30, 45 e 60, aí, obviamente, a banca tem que informar. Aí vai ter lá dados, o seno, o cosseno ou a tangente do ângulo, ou ela vai te dar uma tabela trigonométrica, que é uma tabela composta com ângulos de 0 até 90 graus, e aonde informa o seno, o cosseno e a tangente deles. E aí, com base nisso, você consegue encontrar o seno, o cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Se ela não te der, ela vai ter que te dar a tabela ou vai ter que te dar o ângulo específico, o seno, o cosseno e a tangente. Tranquilo? Então, vamos lá. Falando dos ângulos notáveis, nós temos o seguinte. Está aqui a tabelinha. 30, 45 e 60. Eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Galera, seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2.
Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Ok? Então, nós temos aqui os ângulos notáveis. E isso aqui é o valor do seno, do cosseno e da tangente de cada um deles. E aí fica a seu critério a memorização disso daqui. Lá no YouTube você deve encontrar, tem várias músicas que até ajudam a memorizar isso aqui. Inclusive tem algumas músicas lá que eu dando aula em sala de aula e a molecada gosta muito desse momento zen da aula. E a gente canta isso daqui, né? Canta e através de uma música a gente acaba ajudando na memorização. Então, não vou cantar aqui, mas fica a dica, só acessar o YouTube lá. Você vai ver que tem várias músicas com relação aos ângulos notáveis. Tem várias pessoas lá que cantam, tal, as músicas são bem parecidas e você vai encontrar lá. Belezinha? Então tá aí a dica. Bom, partindo do princípio agora que você já sabe isso, você já decorou, nós vamos dar continuidade agora de forma prática, resolvendo os exercícios. Vamos ver alguns modelos de exercícios inicialmente para a gente dar assim aquele esquenta inicial. Depois a gente vai fazer uma bateria de exercícios. Olha só, como primeiro exemplo, o que eu tenho aqui? O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Observem que neste exercício não foi dado nenhuma figura, nenhum desenho. Não é sempre que nós vamos ter desenho. Geralmente, no estudo da trigonometria, se tem uma figura associada. Geralmente, mas não é regra. Ok? Agora, você tem que ter a destreza de sempre que diante de um problema, tentar esquematizar esse problema. O que é esquematizar? É fazer o desenho, fazer o esboço daquilo que o texto está relatando. Isso dá uma visão mais ampla de qual é a relação ou razão trigonométrica que você vai ter que aplicar para resolver esse exercício. Então, vamos tentar esboçar aqui um desenho disso. Ele falou que tem uma árvore, então eu vou desenhar uma árvore. Está proibido de rir da minha árvore, tá, galera? Ó, fique sabendo que eu sou, enquanto desenhista, eu sou um ótimo matemático, tá? Não tenho nada de desenho, mas tudo bem. Eu tenho aqui uma árvore. Aí ele falou o seguinte, o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta. Agora eu tenho uma encosta aqui, ó. Beleza? Eu tenho uma encosta aqui. Então, ele falou que do pé ao topo é de 60 graus. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui faz 60 graus. Ok? Sabendo que a árvore está distante 100 metros da base, então a árvore, considerando aqui, ela vai estar a 100 metros. Ok? Eu tenho aqui a encosta. Beleza? A árvore está a 100 metros dessa encosta. Que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então, o que o exercício quer saber? Ele quer saber isso aqui, ó. Isso aqui vai ser um cabo de aço. Ele quer saber exatamente esta medida aqui. Então, eu vou chamar de X. Beleza? Bom, a partir do momento que eu faço o desenho, fica fácil de visualizar que se trata de um triângulo. Eu tenho um triângulo aqui e isso aqui é a altura da encosta. Tá? Portanto, para resolver isso daqui, basta eu encontrar esse lado. E esse lado é o quê? A hipotenusa. Professor, aonde está o ângulo de 90 graus? Está aqui, ó. Porque é aqui que está processando a altura dessa encosta. E a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com o solo, ok? Portanto, eu tenho o cateto adjacente
e quero saber a hipotenusa. Professor, eu tenho que saber quem ele quer saber? Tem. É importante que você identifique qual a formação você tem. Quando eu digo bem assim, qual a informação, eu quero saber se ele informou para você o cateto adjacente ou o oposto. Você precisa saber isso. Por quê, professor? Porque se ele informou o cateto adjacente, é uma razão trigonométrica. Se ele informou o cateto oposto, é outra razão trigonométrica. Então, eu tenho que saber diferenciar qual é a razão trigonométrica que eu vou usar. Então, eu conheço aqui 100. 100 em relação a 60, ele é o quê? Cateto adjacente, beleza? E o que ele quer descobrir é a hipotenusa. Aí basta você fazer a pergunta: qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Ah, professor, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Ah, beleza. Então, para encontrar essa resposta, eu vou pegar cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que é o 100, dividido pela hipotenusa, que é o x. Bom, e agora, professor, como que eu faço? Bom, agora eu tenho que substituir o cosseno de 60 no lugar do cosseno de 60. Eu tenho que saber o valor dele. Ah, professor, eu vou precisar da tabela trigonométrica. Não, você tem que saber. Cosseno de 60 vale quanto, gente? Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Ah, beleza. Então, 1 sobre 2 é igual a 100 sobre x, que é o que eu quero encontrar. Então, dessa forma, agora eu tenho uma razão, é só multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes x, 2 vezes 100. Então, quem vai ser x? X vezes 1 é x, 2 vezes 100, 200. Então, 200 metros. Qual é o tamanho do cabo? O cabo vai ter que ser um cabo de 200 metros. Tranquilo? Pronto. Resolvido aí o primeiro exemplo nosso. Entenderam? Tranquilo, né? Mas se você não souber o cosseno de 60, observe que o exercício não deu. Você não conseguiria chegar nessa resposta. Tá? Por isso que é importante a gente memorizar. E tem que treinar, galera. Tem que treinar. Tem que saber e acabou. Saber e saber. Vamos para o próximo aqui, ó. Segundo exemplo. A uma distância de 100 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra a figura. Determine a altura da torre, supondo que o ângulo alfa seja 35 graus. Aí ele deu seno de 35, 0,57, cosseno de 35, 0,82 e tangente de 35, 0,70. Galera, essa é uma situação que vira e mexe as bancas fazem. Observem, ele deu um ângulo e ele informou o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Professor, ele informou os três, seno, cosseno e tangente. Qual que eu vou usar? É exatamente por causa disso. Você tem que saber qual que vai usar. Ele te deu as três opções. É óbvio que você não vai usar os três. Você vai usar um dos três. Agora, qual você vai usar é uma questão de observação. Você precisa saber o que você tem e o que você quer encontrar. Beleza? Bom, eu conheço o ângulo alfa, está aqui, 35 graus. O que ele quer que eu descubra? Ele quer que eu descubra a altura da torre. Então, está aqui, ó, x. A altura da torre, x. E o que ele me deu mais? Ele falou que a uma distância de 100 metros, uma torre é vista. Então, a distância da torre até onde ela foi observada, que é essa distância aqui, ele falou que é 100 metros. Beleza? Então, eu tenho a distância que a pessoa se encontra da torre, ou o observador aqui, e eu tenho o ângulo e quero descobrir a distância. Beleza. Agora que eu sei quais são os valores que eu possuo e qual eu quero encontrar, eu tenho que fazer a pergunta. O valor que eu conheço, que é 100, em relação ao ângulo que ele me informou, é adjacente ou oposto. É sempre um dos dois.
Ou pode até ser a hipotenusa. Mas tudo bem. Nesse caso, esse valor informado, ele é um cateto adjacente do ângulo. Beleza. Então, eu conheço o cateto adjacente. Quem eu quero descobrir? A torre. Aí eu pergunto, a torre, em relação ao ângulo, é um cateto oposto, adjacente ou a hipotenusa? Bom, adjacente não pode ser porque o adjacente é o 100. Ou é oposto ou é hipotenusa. Nesse caso, ela vai ser o oposto. Então, veja bem, eu quero descobrir o cateto oposto e sei o cateto adjacente. Aí pergunto para os senhores, qual a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Ah, professor, é a razão tangente. Beleza. O que é a tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso que é a tangente de um ângulo. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, nesse caso, como o ângulo é 35, eu vou ter aqui tangente de 35 é igual a cateto oposto, que é x, eu chamei de x aqui, a altura da torre, dividido pelo cateto adjacente, que é 100. Bom, quanto que vale a tangente de 35? Por isso que ele me deu aqui seno, cosseno e tangente. Se eu tivesse que usar o seno, eu ia pegar 0,57. Se fosse o cosseno, 0,82. Mas como ele deu tangente, eu vou ter que usar a tangente. Então, tangente de 35 a 0,70. Então, vai ficar 0,70 igual a x sobre 100. O que eu faço com esse 100? Ele está dividindo, vem para cá, multiplicando. Conclusão, galera. Quem vai ser x? X vai ser igual a 0,70 vezes 100. Agora é só fazer esse produto. A gente sabe que a multiplicação por 100 é uma multiplicação muito tranquila. Como eu tenho 2 zeros, é só andar 2 casas para a direita. Conclusão, quem é x? 1, 2, 70 metros. Pronto, está aqui, ó, resolvido. A altura da torre, 70 metros. Beleza, galera? De boa? Tranquilão, né? Então, aí. Tranquilo. Vamos aqui para mais um exemplo. Olha só, exemplo 3. O que eu tenho aqui? Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca um teodolito a 100 metros de sua base e obtém um ângulo de 30 graus. Olha aqui, ó. O topógrafo, o teodolito, 100 metros de distância da torre, e ele consegue observar o topo da torre sob um ângulo de 30 graus, conforme ilustra a figura. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 m do chão, do solo, essa altura da luneta é 1,70 m em relação ao chão. Qual é a altura aproximada da torre? Dados, raiz de 3 igual a 1,7. Beleza? Bom, olha o processo de resolução, galera. Fica atento naquilo que a gente segue, nos passos. Então, qual é o primeiro passo? Eu preciso saber o que eu tenho e o que eu quero encontrar. Então, o que eu tenho? Eu conheço o ângulo e eu conheço essa distância do teodolito até na torre, que é de 100 metros. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a altura da torre. Beleza. Segundo passo, eu tenho que identificar se o que eu conheço, o que ele é em relação ao ângulo. Quando eu digo o que ele é porque ele pode ser um cateto oposto, pode ser um cateto adjacente ou pode ser uma hipotenusa. Eu tenho que saber o que ele representa em relação ao ângulo. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Os 100 metros em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o quê?
Ah, professor, ele é um cateto adjacente, porque ele ajuda a formar o ângulo de 30. Tá certo, cateto adjacente. Beleza. A altura da torre em relação ao ângulo de 30 graus é o quê? Cateto oposto, professor. Ela está na frente do ângulo, então é cateto oposto. Isso mesmo, tá pegando. Então, eu quero saber o cateto oposto e conheço o cateto adjacente. Conclusão. Qual vai ser a razão trigonométrica que eu vou usar? Qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto com cateto adjacente? Tangente, acabamos de fazer. Então, mais uma vez eu vou usar a tangente. Só que agora, a tangente utilizada aqui é a tangente de quantos graus? De 30 graus, tá? O ângulo é 30. Então, eu tenho tangente de 30 graus é igual a quem? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é a altura da torre. Então, eu vou chamar a altura da torre de x. Galera, eu quero chamar sua atenção aqui para um detalhe. Preste bem atenção. Observe que o exercício falou que a luneta do teodolito está a 1,70 m do chão. E olha aqui, você está vendo o pontilhado aqui? Esse aqui é o ângulo. É o ângulo que forma o triângulo, ó. Ou seja, a altura que eu vou encontrar não é uma altura que vai até o chão. Ela vai até aqui, ó. Ela vai até aqui. E esse pedaço que falta aqui, eu sei que é 1,70 m. Beleza? Então, o que eu vou encontrar não é a altura real da torre. É simplesmente daqui até aqui, ó. Isso aqui é o meu x. A altura real da torre, no final, eu vou ter que somar mais 1,70 m, que é a distância da luneta até chegar ao chão. Ok? Não esqueça disso. Então, vamos agora primeiro achar o x. Tangente cateto oposto, x. Dividido por cateto adjacente. O cateto adjacente é a distância aqui, que é 100 metros. Beleza. Agora, eu tenho que substituir a tangente de 30. Aí você tem que recorrer àquela tabelinha de ângulos notáveis. Mas como você já sabe ela, já decorou, sabe que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar de tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 dividido por 3. Isso é igual a x sobre 100, beleza? Bom, e agora, professor, o que eu faço? Agora eu tenho que multiplicar. O 100 está dividindo, ele vem para cá, multiplicando o cara que está aqui em cima. E quem está aqui em cima? Raiz de 3. Então, eu vou ter que x é igual a 100 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Viram aí? O 100 que estava aqui embaixo veio aqui para cima multiplicando a raiz de 3. Então, x igual a 100 vezes raiz de 3 dividido por 3. E agora, professor? Bom, o exercício me deu uma informação. Ele falou que a raiz quadrada de 3 eu devo considerar igual a 1,7. Sempre que o exercício der essa informação, fique atento, porque você tem que usá-la. Em 99% dos casos, você vai usá-la. Ok? Então, vamos lá, eu vou substituir no lugar do raiz de 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. X igual a 100 vezes, no lugar da raiz de 3, eu vou colocar 1,7. Então, vai ficar aqui, ó, 1,7, tudo isso dividido por 3. Agora, eu vou fazer esse produto. 100 vezes 1,7, a gente já viu a multiplicação por 100. Como eu tenho dois zeros, eu ando duas casas para a direita. 1,7 vai ficar 170, beleza? E isso aqui dividido por 3. Agora, eu preciso fazer essa divisão. Como que eu divido? Normal, processo normal de divisão, ó. 170 dividido por 3, 17, vai dar 5. 3 vezes 5, 15, para 17, 2. Abaixo o zero, ficou 20. 3 vezes 6, 18. Para 22, coloca a vírgula, acrescenta o zero, deu 20 de novo. Então, vai dar uma dízima periódica aqui.
56,66666. Beleza? Bom, então quem é o meu x? O meu x vai ser igual a 56,66 e aí vai dar uma dízima. Beleza? Por isso que o exercício falou qual é a altura aproximada da torre, porque dá uma dízima periódica. Bom, galera, aqui não foi colocadas as alternativas, mas com certeza, se tivesse as alternativas aqui, uma das respostas seria essa. Sabe por quê? Porque aquele aluno desatento esquece que tem que somar com a altura do teodolito. Porque esse 56 é daqui para cima. Não está contado esse pedaço aqui, essa altura entre a lente do teodolito e o chão. Aí o aluno pega 56, marca 56 e sai feliz da vida achando que acertou. Então fica esperto. Aquele 56 é esse pedaço. Falta ainda 1,70 m, que é a altura do teodolito. Então eu vou pegar agora 56,66 e vou somar isso aqui com 1,70. Beleza? Então vai dar 6, 6 e 7, 13, vai 1, 6 e 1, 7 e 1, 8, ok? E aqui 5. Pronto. Quem é a altura? A altura da torre, vai ser igual a 58,36 metros. Essa sim é a resposta correta, tá? Porque nós já levamos em consideração a altura do teodolito aqui. Belezinha? Tranquilo, galera? De boa? Tá vendo? Nós estamos fazendo com tranquilidade para que você processe realmente as informações, consiga entender o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Beleza? Então tá aqui mais um exemplozinho resolvido. Bom, galera, a gente já deu aí uma boa base para que você tenha condições de resolver alguns exercícios, tá? De agora para frente a gente vai entrar nos desafios. E eu peço para você, antes de resolver, antes de acompanhar a resolução, que você tente fazer o exercício, tá? Tente fazer o exercício. Não vai já olhando a resolução de cara, é importante você medir o seu conhecimento, beleza? Bom, antes de apresentar o primeiro exercício, eu quero só chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Existe uma relação direta entre o seno e o cosseno de um ângulo, e é importante que você entenda isso. Os ângulos, eles são complementares. O seno de um ângulo vai ser sempre igual ao cosseno do complementar dele. Aí você fala bem assim, professor, o que é complementar? Ângulo complementar, eu digo que um ângulo é complementar do outro quando a soma deles for igual a 90 graus. Por exemplo, se eu tenho o ângulo de 30, quem é o complementar dele? É 60. Por quê? Porque 30 mais 60 é 90. Se eu tenho um ângulo de 20, qual é o complementar dele? O complementar é 70. Por quê? Porque 20 mais 70 é 90. Se eu tenho um ângulo de 80 graus, qual é o complementar dele? 10 graus. Porque 80 mais 10 é 90. Beleza? Então, isso que é complementar. É o ângulo, vai ser sempre complementar do outro quando a soma deles for igual a 90 graus. Tranquilo? Então, quando eu quero encontrar o complementar de um ângulo, é só eu pegar 90 menos o ângulo que eu conheço, a diferença é o complementar. Professor, mas por que o senhor está falando sobre isso? Por quê? Veja bem, com relação ao seno e o cosseno de ângulos complementares, nós temos a seguinte observação. Então, olha só, observação, galera, observação. Guardem bem isso na mente e no coração. Tá? Guardem isso na mente e no coração. O seno de um ângulo alfa vai ser sempre igual ao cosseno
do seu complementar. Cosseno do seu complementar. Professor, por que o senhor colocou 90 menos alfa? Porque se aqui é 20, 90 menos 20 é 70. Se aqui é 30, 90 menos 30 é 60. Se aqui é 80, 90 menos 80 é 10, que é o complementar. O que eu quero dizer é que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do ângulo complementar. Se você tem que, por exemplo, seno de 40 graus. Galera, eu não sei quanto que vale o seno. Eu vou inventar um valor aqui. Vamos supor que seno de 40 graus é 0,37. Eu não sei se é esse valor, tá? Não leve isso em consideração. Estou inventando aqui. Seno de 40, 0,37. Quanto que vale? 40 não, vamos pegar um... 40 mesmo, deixa aqui, 40. Quanto que vale o cosseno de 50 graus? Olha só. Eu tenho essa resposta com muita tranquilidade. Vai, professor, quanto que vale? Se o seno de 40 vale 0,37, o cosseno de 50, obrigatoriamente, galera, obrigatoriamente vai valer quanto? 0,37. Por quê, professor? Porque 40 e 50 são ângulos complementares. A soma deles é igual a 90 graus. Entendem o que eu estou dizendo? Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho, por exemplo, que o cosseno de 25 graus é igual a 0,16, quanto que vale o seno de 75 graus? Olha só. O cosseno de 25 é 0,16. Quanto que vale o seno de 75? É só você pensar assim. 25 não, desculpa. 15 graus. 15 graus. O cosseno de 15 graus vale 0,16. E o seno de 75? Bom, 15 mais 75 é 90, professor. Então, 15 e 75 são ângulos complementares. Se eles são complementares, o cosseno de um é igual ao seno do outro e vice-versa, ok? Então, se o cosseno é 0,16, o seno também vai ser 0,16, seno de 75, que é o seno do complementar. Beleza? Captaram isso daí? Anotem bem essa informação, nós vamos precisar dela. Bom, ainda fazendo observação com relação às razões trigonométricas, existe uma outra informação muito importante também. Às vezes, o exercício nos dá o valor do seno de um ângulo e eu preciso saber o cosseno desse ângulo. Eu não preciso saber o seno, eu preciso saber o cosseno. Aí o aluno fica assim, e agora, o que eu faço? Eu tenho que usar cosseno e o exercício me deu seno. Não tem como resolver errado, tem sim. Existe uma relação chamada de relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. O que é essa relação? É isso aqui, ó. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser sempre igual a 1. Sempre, galera. Sempre. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, se eu tenho o seno e quero saber o cosseno, basta eu isolar. Quem é cosseno ao quadrado de alfa? Vai ser 1 menos o valor do seno. Eu pego o valor do seno, elevo ao quadrado, 1 menos esse valor, eu sei o valor do cosseno. E a mesma coisa se eu quero saber o valor do seno. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado do ângulo. Beleza? Depois é só extrair raiz quadrada, eu sei o seno e sei o cosseno. Tranquilo? Então, guardem bem esta relação chamada de relação fundamental da trigonometria. Beleza, galera? Bom, existem outras observações
que seria adição de ângulos, soma, subtração de ângulos, arcos duplos, que se houver necessidade em alguns exercícios, a gente vai fazer referência. Beleza? Vamos aí para o primeiro desafio nosso. Olha só, eu tenho aqui IBFC, uma banca, 2015. Considere que o ângulo alfa está no intervalo entre 90 e 180 graus. E que seno de alfa é igual a 0,5. Então, o valor do cosseno de alfa é igual a... Veja bem, gente. Ele falou que o seno de alfa é igual a 0,5. E ele quer saber quanto que vale o cosseno de alfa. Agora, aqui eu tenho duas alternativas, né? Eu posso aplicar essa relação fundamental que eu acabei de explicar, tá? Ou então, se você domina bem os ângulos notáveis, você vai observar que se o seno de alfa é 0,5, como que você pode representar o 0,5? 1 sobre 2. Se você tiver boa memória, você vai verificar que 1 sobre 2 é o valor do seno do ângulo de 30 graus. Lá nos ângulos notáveis, naquela tabelinha que a gente viu. Ah, professor, mas eu tenho que lembrar? Sim, são ângulos notáveis. Você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. Ah, beleza. Então, alfa é 30 graus, né, professor? Portanto, conclusão, alfa é igual a 30 graus. Como ele quer saber o valor do cosseno de alfa, então, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto, professor, descobri. Ah, peraí, nós temos um problema. Ele falou que alfa está localizado entre 90 e 180 graus. 90 e 180 graus, professor. Então, eu não posso dizer que ele é 30. Não pode ser 30. Por quê? Porque se ele for 30, 30 não está entre 90 e 180. Está errado, professor. Exatamente. Mas, veja bem, o 30 ele vai servir como referência para nós. Sabe? De que forma que ele vai servir? Da seguinte forma. Vou apagar aqui agora para mostrar para vocês. Nós temos algo chamado de círculo trigonométrico, que é um assunto que a gente vai ver ainda. Você vai estudar esse assunto comigo, vai ter a oportunidade de ver. Mas dando já uma canjinha nele aqui, seria o seguinte. No círculo trigonométrico, a circunferência ela é dividida em quadrantes, em 4 partes. Ok? Eu tenho aqui primeira parte, eu tenho aqui segunda parte, eu tenho aqui a terceira parte e eu tenho aqui a quarta parte, beleza? A primeira parte vai de 0 a 90 graus, a segunda parte vai de 90 a 180 graus, a terceira de 180 a 270 e a quarta de 270 a 360, e aí fecha o ciclo que nós chamamos de ciclo trigonométrico, beleza? O valor do seno, do cosseno e da tangente depende de qual quadrante eu estou fazendo referência. Como ele falou que é um ângulo localizado entre 90 e 180 graus, ele está falando do segundo quadrante, ok? Eu já sei que o ângulo alfa é um ângulo de 30 graus. Porém, como ele está localizado no segundo quadrante, porque ele tem que estar localizado entre 90 e 180, eu preciso descobrir quem é o ângulo correspondente ao ângulo de 30 graus no segundo quadrante. Como que eu descubro isso, professor? Existe uma regrinha para nós transformarmos um ângulo do segundo para o primeiro quadrante, assim como tem uma regra do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Mas como o nosso caso está aqui no segundo quadrante, a regra é a seguinte: para encontrar o representante de um ângulo no segundo quadrante, basta a gente pegar quem vai ser meu ângulo. Vai ser 180 graus, porque aqui é 180, é o máximo, menos
o ângulo que eu conheço, 30 graus. Portanto, 180 menos 30, eu vou ter um ângulo correspondente a 150 graus. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.